Estou aqui com o Jamil Hassum no estúdio da Rede Super e nós tivemos que dar sequência nessa entrevista porque começamos falando, né, Jamil, sobre a sua história. Eu tive muita curiosidade também de saber um pouquinho sobre o islamismo, porque é uma área que eu tenho interesse de conhecer, por ser teólogo, e eu explorei bastante isso. E nós falamos da sua experiência no Líbano, da guerra que começou, sim, que te motivou a vir para o Brasil, você veio para o Brasil. Estou tentando recapitular, né? Tinha uma herança, você investiu essa herança para trabalhar com seu irmão, infelizmente houve a quebra do negócio, faliu, você passou muita necessidade, sua esposa teve que ir trabalhar, isso machucou muito até o ego do machista, do libanês, sim, né? Machista, mas aí apareceu uma proposta irrecusável, né? Você foi convidado ao Rio de Janeiro? Rio de Janeiro, fazer entrevista de... Então vamos retomar daí, porque muitos podem não ter ouvido isso. Sim. Mas assim, para você de casa, ele estava muito mal mesmo, perdeu quase tudo que tinha, e teve uma proposta de trabalho no Rio de Janeiro. E foi para o Rio de Janeiro e ofereceram para ele um negócio que, eu até falei assim, eu quero esse emprego também, pagar as dívidas. Não foi isso? Sim, naquela entrevista inicial foi perguntado sobre minha dívida. E foi dito para mim que no segundo dia ia ser depositado o valor de toda a minha dívida na conta. Porém, em troca daquilo, veio o verdadeiro assunto do convite. Eu supostamente fui convidado para fazer comércio exterior, representante de uma empresa. Porém, uma pessoa que falou comigo, depois abriu o jogo, me convidou para tráfico de drogas. Ai, meu Deus. Meu Deus. E você não era usuário de droga? Nunca fui usuário, nunca fui ensinado, educado ao ouvir alguém da minha família, ou do correr do tempo no Brasil, vi alguém fumando, mas nunca entrei nesses assuntos, nunca experimentei. Não sabia os valores, não sabia o que significa aquilo exatamente, não me atraía. Mas por que chamaram você? Por causa do seu inglês? É que, normalmente, as pessoas que são chamadas no tráfico são pessoas inocentes, inicialmente inocentes, com ficha limpa. Ah, sim. Acima de qualquer suspeita. Era o seu caso. E quem convida, normalmente, é uma pessoa chegada a essa pessoa. Ah, próximo. Como se fosse uma sociedade secreta. Quem convida, alguém tem que estar ligado, conhece alguém. Tem que conhecer bem, para ver se é de confiança. Pode indicar alguma pessoa para essa posição, esse cargo ou serviço. Então, fui chamado por uma pessoa que me conhecia, que me ligou, me convidou para ir. E com toda a inocência, eu fui para lá, para aquele lugar onde recebi essa oportunidade, vamos chamar uma oportunidade. E como foi dito que ia ser tão fácil andando somente 13 quadras dentro de um carro para entregar o carro para outra pessoa, eu aceitei aquele assunto pensando no valor que ia ser pago. Anos 80, foi oferecido para mim $50 mil para fazer serviço, de andar 13 quadras. Mas você sabia que o carro tinha droga ou era só o carro? Sim, era para isso. Mas carro com drogas? Para mim, não sabia que valia droga mesmo. Eu me interessei no valor, $50 mil dava para mim colocar no comércio outra vez. Eu pensei assim, a minha família não vai saber, é negócio fácil, é rápido, e são $50 mil, posso dizer que é uma herança que recebi. Terceira? Eu pensei assim, eu queria sair daquela situação, porque eu não aceitava ver meus filhos pedindo coisas simples, mínima. E aquele homem que tinha orgulho e se achava dono de metade daquilo que me redor, estando sem nada. Eu queria voltar para alegrar eles, não pensando em consequência. Não. Como muitos fazem isso, não pensando, depois caem no real, depois. Você pensava assim, eu vou transportar, levar esse carro, vou ganhar $50 mil, vou voltar para casa e minha vida vai voltar ao normal. Mais ou menos, andando 200, 400 metros, entregando para outra pessoa, ia ser coisa fácil, no meu pensamento. Só que, depois disso, já estava no exterior, estava em Nova York, aguardando, fazendo essa operação, ia ser em Nova York, e assim demorou
há 2 meses para se realizar, atrasou. Então, do Rio, só para eu entender. Sim. No Rio foi feito o primeiro contato. Sim. Como você era fluente em inglês, tinha uma ficha Sim. limpa, falaram, olha, você precisa de fazer um transporte de um veículo por algumas quadras, Certo. entregar para alguém. Isso entre o seu primeiro contato e a entrega do carro, 2 meses. Você Mais teve ou que ir menos para isso. Nova York Sim. fazer isso, ok. Foi lá. E lá sobrou para mim, havia 13 outras pessoas que ninguém queria trabalhar, que eles tinham certa experiência nas consequências. Ah, sabia o que podia. O único novato era eu naquele meio. E o novato normalmente é corajoso. Eu fui resgatar tudo, separando. Levou 1 semana fazendo as entregas, não foi 3 quadras. Eu saía de Brooklyn até Manhattan, toda aquela distância, passando aquela ponte famosa, para entregar para algum envolvido no tráfico no outro lado. Fazia 2 vezes com cargas grandes. Mas era brasileiro? Não, colombiano. O responsável lá, colombiano. Mas por que vieram para o Brasil e pegar um libanês? Eu não entendo isso. Pessoas acima de qualquer suspeita, pessoa de ficha limpa. Entendo. Ficha limpa que não tem nada. Que a polícia não pode puxar alguma coisa e descobrir algo no passado. E você entrou nos Estados Unidos tranquilo, porque você não tinha problema nenhum. Entrei tão fácil, que apesar da dificuldade de entrar nos Estados Unidos, entrei tão fácil, com visto para entrar, ainda que seja, foi para turismo, mas entrei assim. E assim foi a história. E a sua família aqui, quando você ficou mais tempo do que devia nos Estados Unidos, a sua esposa não perguntou? Bom, eu fiquei lá, eu tinha que alegar que estou numa viagem de negócios e eu preciso demorar, porque precisava voltar com recursos para casa. E você estava fazendo comércio exterior, né? Não deixou de ser comércio exterior, vamos dizer assim. Terminando aquele serviço, recebi meus 50 mil, mas uma gratificação pelo bom serviço de $30 mil a mais. Anos 80 dava para voltar a ser super comerciante de novo. Meu Deus. Eu falei, nunca mais. Eu tentei corrigir aproveitando aquele valor, levei a família para descansar num lugar e assim, primeiro corrigir situação de família e depois começar comércio. Era isso a intenção. Pagar as dívidas e recomeçar a vida e nunca mais mexer com aquilo. E o relacionamento com a esposa, normalizar que estava certos atritos, sim. Então, nesse aspecto, levei eles para uma praia no Nordeste para descansar e lá, para minha surpresa, que apesar que ninguém sabia onde estava, me chegou uma ligação 1 semana depois que me assusta aquela voz. A pessoa me fala, manda sua família para casa, você tem que ir para o exterior falar com uma pessoa. Como te acharam? Meu Deus. Porque naquela época não tinha celular. Sim. Gente, para ver como... que susto. Aí eu não sabia até então com quem estava trabalhando. Sim. Não sabia aonde ia viajar. Quando mandei a família, descobri que a minha viagem ia ser para a Colômbia. Aí foi a primeira vez, então, para a Colômbia. A primeira vez para a Colômbia. Aonde foi encontrar uma pessoa que queria falar comigo, mas eu fui para lá com a intenção de dizer não quero mais trabalhar. Nesse aspecto, quando chego lá, teve uma boa recepção de uma pessoa, especialmente uma senhora me levando para um lugar bem agradável, diante de um palácio, paramos. Quando paramos, sai uma pessoa que não conhecia, me recepcionando e me perguntando pela minha família, nome por nome, da esposa até o filho mais pequeno. Que susto! Isso é terrível. Como ele estava me dizendo, eu conheço você, sua família, vocês estão na minha mão. Isso. Mais ou menos essa linguagem. Uau. Eu não sabia Você estava refém disso. Estava. Até então eu queria dizer, não, eu não quero trabalhar. Depois disso. Mas aquela pessoa me leva para dentro falando minhas qualificações. Ele falou que os sócios dele chegaram para um acordo que alguém tem que assumir o negócio dele no exterior. E achava por bem me chamar para fazer isso. Ai, meu Deus. Eu queria dizer não. Mas nessa conversa, o homem falava tudo, falou, agora você não vai trabalhar com sua própria mão, você vai recrutar outras pessoas, para isso vai ganhar um pouquinho a mais. Queria dizer não. Mas de repente aquele homem olha na minha cara e vai falar assim, a partir de hoje, por cada operação você vai ganhar $1 milhão. Falei, sim, eu quero trabalhar. Ele mudou a minha cabeça por $1 milhão, anos 80. Imagina se 80 mil era muito para mim, para começar. Imagina $1 milhão.
Eu falei sim, me vendi por $1 milhão. Aquele homem era o homem do chefe de cartel de Cali, do Colômbia. Cali. De Cali. Se você tem Medellín e Cali, que eram os Sim, principais. eram concorrência. E assim foi a vida. Depois de um ano, fui chamado de novo para ser responsabilizado pelo bom serviço prestado no exterior, no Brasil inteiro também, do cartel. Ah, no Brasil, Também. preposto de Cali. Sim, também. Então, eles descobriram alguma qualidade especial. Mas você continuava ficha limpa? No sentido, ninguém Sim. tinha pegado nada de você? Tinha um comércio de fachada na cidade de leste do Paraguai. Você era um comerciante? Comecei a lavagem de dinheiro, que seria para justificar o dinheiro. Ganhava muito dinheiro e a partir daquele momento muitas coisas começaram a entrar na minha mão. Não tinha preocupação mais nenhuma. Não tornei mais como serviçal ou alguém que recebia valores. Tornei sócio. Ai. Sócio Sócio. do cartel, né? Sócio, tinha minha participação nas coisas que entravam. Então, os valores foram muito grandes. Por causa disso, eu perdi o mais importante. Perdi a minha família, porque não tinha mais tempo para minha família. Ódio levantou no coração dela, apesar das joias caríssimas, marcas, grifes bem conhecidas de joias, não fazia diferença o valor para mim. Para os filhos, para recuperar a minha ausência, você trazia presentes. tudo. Eles não queriam nada disso. Eu passava como visitante de vez em quando dentro da minha casa. Assim perdi minha família, chegou para ser uma separação terrível, fui odiado por meus filhos. Mas você chegou a separar da sua esposa, então? Aí separamos. Tem uma filha minha que escreveu com sangue dela, no diário dela, palavra de ódio, morte ao pai. Tirou o próprio sangue para escrever isso. Adolescente era. E assim foi. Perdi. Que preço, hein? Foi caro. Que preço. Trouxe muito dinheiro, depois veio uma ruína diferente. Eu quero saber qual foi essa ruína diferente depois do intervalo. A história é difícil, mas é importante a gente ouvir o que o tráfico de drogas pode fazer com a vida de uma pessoa. Mas nós vamos saber disso depois do intervalo com o Jamil, tá joia? Vamos e voltamos já com Mente Aberta. Estamos de volta com o nosso Mente Aberta. O programa hoje está muito importante, muito esclarecedor, abrindo nossa mente para o risco de pessoas de bem, pessoas que têm uma ficha limpa, se envolverem com o que não deve. Isso tem uma consequência terrível. E o nosso querido irmão Jamil Hassul está falando sobre o que aconteceu com ele depois que ele acabou se tornando traficante internacional de drogas. Você disse que impactou sua família, sua filha adolescente, né, Jamil? Sim, chegou a escrever com o próprio sangue dela a palavra de ódio e morte ao pai, ausente. Talvez o desejo dela ia ser o contrário, queria algo contrário daquelas palavras. Mas o que se expressava era desejo de morte. Eu separei da minha família de um modo horrível. Deixei para eles muitas coisas que queria que eles vivessem bem. Eu fui para a minha vida de tráfico. E a única coisa que cresceu dentro da minha vida é dinheiro, poder, arrogância. Minha arrogância foi tamanha que não havia visto minha mãe no Líbano há 11 anos. Resolvi visitar ela para comprar para ela um presente, propriedade, casa, que queria. Dinheiro não fazia diferença. Quando chego no Líbano, não foi o filho que foi para lá, foi o traficante. A mãe que me criou, sou caçulinha dela, somente para dizer. Chego lá, numa semana, eu criei confusão com minha mãe, apesar que havia concordado de comprar uma propriedade para ela, desisti, falei, não ia comprar, saí de lá brigando com ela. A minha mãe que me carregou no colo. Uma semana depois, ligo para ela como de costume. Mãe, tudo bem? Como está a sua saúde? No final, como costume, eu falava para ela, mãe, me abençoe. Eu desligava o telefone. Aquele dia foi diferente, estava em Nova York. Ligo para ela, minha mãe estava quieta. Quando chega no final, mãe, me abençoe. Minha mãe demora para falar comigo. Eu fiquei esperando, querendo desligar. Era costume desligar. Sim, tal. Sim. Minha mãe, pela primeira vez, não me chama de filho. E me fala, eu não te abençoo. Isso é forte. Foi forte. Naquela mesma noite teve um pesadelo. Pulei, porque naquele pesadelo eu estava vendo um futuro horrível para mim.
Não imagino. Levantei assustado. E assim foi. A partir daquelas palavras da minha mãe, tudo começou a dar errado na minha vida de tráfico. Tudo. Começou prejuízos, erros, falhas, mortes. Eu mesmo escapei várias vezes de morte também. E assim por diante. Foi assim, aconteceu tudo isso até 1994. Em 4 de junho, numa grande operação aqui no Brasil da Polícia Federal, conjunto com a DEA, Interpol, foi capturada uma quadrilha. E foi apreendida uma quantidade de droga avaliada em 150 milhões de dólares. 7 toneladas de cocaína. Foi considerada a maior carga apreendida na América Latina, segunda maior do mundo, até hoje em dia considerada no Guinness, terceira maior apreendida do mundo. 7 mil quilos de cocaína. Quando chegava no mercado varejista, chegava a cifra de $1 bilhão. Fomos capturados, presos. E você também foi preso, então? Foi, apesar que era o chefe, mas que estava dando tudo errado. Eu me desloquei do comando para ir acompanhar aquela carga. E quando foi, talvez foi determinação de Deus isso. Sim. E assim foi preso. Dentro daquelas circunstâncias, eram várias circunstâncias que o tempo talvez não vai permitir de contar agora, mas teve uma experiência com um dos agentes que foi diferente entre tantos agentes, que ele me cuidou, parecia meu anjo de guarda. Todo mundo mal me tratava, só aquela pessoa me cuidava bem, me dava água, me orientava em alguns assuntos, e aquele homem era cristão. Que coisa! Testemunho dele era a vida dele. Apesar que era inimigo do momento, ele me tratava como um amigo. Você era um traficante preso? Traficante, chefe de tráfico. Todo mundo foi maltratado. E aquele homem chegava para reverter situações, trazendo algo agradável, um exemplo de vida. Aquele homem cristão pregava a palavra de Deus naquele lugar. E realmente não pregava como vivia aquela palavra. E aquilo chamou a atenção. Fomos levados para a Superintendência da Polícia Federal, em Brasília, para aguardar julgamento. Naquele lugar não havia nada para ler nem assistir. Estava proibida visitas, eu estava com uma ansiedade de ler alguma coisa. De repente chega uma Bíblia para o meu companheiro colombiano que estava preso na mesma cela, eu e ele na mesma. Muçulmano não toca em Bíblia. Mas passando dias, a minha vontade de ler alguma coisa me obrigou a pedir a Bíblia dele para pegar. Que tremendo! Quando pego a Bíblia, olho para aquela Bíblia e falo, mas que vou ler na Bíblia? Você nunca tinha lido nada de repente uma voz fala comigo, Salmo 23, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Tremendo! Senti algo diferente lendo aquele salmo. Quando terminei, ele mesmo me fala assim, parece que ele está vendo, quando cheguei para o ponto final do Salmo 23, ele fala, leia Salmo 91. Aquele que habita a sombra do Onipotente. Que coisa! Então, foi uma coisa deliciosa. De repente pensei, por que estou lendo a Bíblia no meio, o livro dos Salmos? Sim, podia pegar em Gênesis. Falei, vou começar a ler do começo. Me interessei se o livro do Salmo está vazio, eu queria saber o que tem na Bíblia. Em 3 meses, roubando a Bíblia dele, li a Bíblia capa a capa. Olha a sede que cresceu dentro de mim. E em uma certa tarde, aquele homem estava dormindo, estava só. O muçulmano não faz isso se não fosse o poder divino. De repente, me vejo me deslocando para o centro daquela cela. Meu companheiro dormindo, coloquei meu joelho no chão. Levantei a mão e falei, Senhor Jesus, eu te recebo como meu Senhor e Salvador. Que glória a Deus. Estava chorando, rindo ao mesmo tempo. Quando abri meus olhos, e não tinha grade, havia uma nuvem branca tomando aquele lugar. A presença divina estava naquele canto. Que tremendo. Quando chegou minha condenação, foi praticamente 20 anos de crime hediondo. Segundo a lei antiga, precisava 14 anos. Sim. Fomos levados por causa disso para a penitenciária de Papuda, segurança máxima, Brasília. Quando eu entrei para aquele lugar, pensei que ia morrer lá dentro. Ia me apagar, porque é um arquivo aberto. Traficante. Acabaram com uma história, longos anos para suportar lá dentro, e assim foi acontecendo. Mas dentro daquele lugar descobri que Deus me rodeou por pessoas que conheciam o Evangelho. Que coisa. Em pouco tempo me tirou
de um setor para outro setor. Fui chamado para dar aula de inglês para quem estava fazendo vestibular lá dentro. Por causa disso, me mudaram de um setor 0 para setor 3, o último, que tinha regalia, mais importante, que tinha igreja dentro dele. Deus foi me direcionando. Cheguei a ler a Bíblia em 26 dias. Fiz um desafio. Estava pensando que estava ficando louco. Foi batizado dentro do presídio, lá dentro. Batizado lá dentro, Papuda? E assim foi acontecendo. Mais interessante que dentro do presídio recebi batismo no Espírito Santo também. Foi muito num lugar onde fala crime, morte, só não sai coisa boa. Deus me visitou dentro da prisão. Só que tudo estava dando certo, menos uma tristeza que eu não conseguia tirar do meu coração, a voz da minha mãe. Não te abençoou. Eu não te abençoo. Me atormentava aquilo. Um dia entra... Sua mãe é islâmica. Sim. Um dia entra celular na segurança máxima de Papuda. Não vem me questionar como entrou. Como entrou? A gente sabe que no final entrou. chega na minha mão, havia poucos minutos para isso. Não conseguia, a torre antigamente sabe como era. Difícil. Hoje em dia, alguns pontos difíceis, são cegos, né? Imagina de penitenciária, anos 90, ligando. Não consegui ligação nenhuma. Faltou pouca coisa para entregar aquilo. Aí lembrei do telefone da minha mãe. Falei, vou tentar. Não era custa no Líbano. Nada. No Líbano. Ligando. Deu toque e pensei que ia dar alguma mensagem dentro. Para minha surpresa, era a voz da minha mãe do outro lado. Que isso? Que Deus me preparou. Quando falou alô, minha mãe começa a chorar do outro lado. Filho, começa, sabe mãe como é? Minha mãe queria somente ouvir da boca da minha mãe uma palavra. Mas tinha medo de pedir. A bênção dela. Falei, mãe, eu não posso falar agora. A senhora pode me abençoar? A minha mãe, sendo muçulmana, ela usou esse termo comigo. Filho, eu te abençoo com toda sorte de bênção que Jacó abençoou seus filhos. Que isso? Não era a minha mãe, era a voz de Deus na boca da minha mãe. Deus. Naquela hora quebrou todas as algemas. De tal modo, uma semana depois, entra missionário na obra religiosa para fazer culto público dentro do presídio. Primeiro, quando entra, pergunta, quem é o Jamil aqui? Levantei a mão. Falei, eu tenho mensagem de Deus para a sua vida. Deus está te dizendo que em breve vai te tirar da prisão. Vai te levar de volta para a cidade onde você saiu. E outras coisas a mais, falou para mim. E assim foi. Dos quase 20 anos, foram 3 anos, 4 meses de prisão. Quando recebi aquela palavra, Deus me tirou de uma circunstância impossível para o homem resolver. Mas Deus, ele olha para o coração, olha para o íntimo, não olha para aquilo que a gente fez. Não olhou para o muçulmano, não olhou para o traficante, mas olhou para o ser que ele criou, que ele fez. E assim mudou a minha vida. Ele assinou a aval da minha saída. Fui primeiro a sair da prisão, apesar do chefe de tráfico. Pois é. Eu tenho recortes que eu não trouxe como eu queria mostrar isso, mas hoje no jantar vou fazer. Sim. Então, nesse aspecto, Deus operou um milagre, confirmando, pouco tempo saio, volto para Foz do Iguaçu, sem nada de dinheiro, riquezas, porque havia passado uma procuração para uma pessoa. E essa pessoa aproveitou para tomar contas no exterior, propriedade, tudo. Tentei me matar dentro do presídio, mas Deus, que fez aliança com ele, não permitiu a minha morte. Lá fora, saí para o único lugar que eu tinha. E naquele lugar, recebo última oferta do tráfico, $5 milhões para voltar a fazer alguma coisa. Eu dobro o meu joelho e falo, não troco esse Deus por nada. Me mandaram uma ameaça, você vai morrer. Eu falei, morrer vai ser lucro para a minha vida. Eu sou arquivo aberto de carteira de Cali 24 anos depois. Vivo numa fronteira que alguém pode chegar e me matar, mas ninguém toca, porque sou o milagre de Deus. Aleluia! Que tremendo testemunho do Jamil. Tá vendo, querido, querida? Se Deus mudou esse homem, Deus pode mudar a sua vida. Jamil, eu quero te agradecer. Somente queria completar. A minha primeira família toda foi conquistada para Jesus depois. Meus filhos
servir ao Senhor, tornar ministros na casa de Deus. Minha ex-mulher se dobrou diante, um dia eu estava pregando a palavra de Deus. A única pessoa que aceitou Jesus foi a minha ex-mulher, diante do seu antigo carrasco. Olha só. É isso que Deus faz. Deus é maravilhoso. Muito obrigado, viu, Jamil? Amém. Que honra, viu, recebê-lo. Tenho certeza que você foi impactado com o testemunho do Jamil. Quero te agradecer demais por ter assistido esse Mente Aberta. A mim impactou profundamente. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Eu te espero nos próximos programas Mente Aberta. Até lá. Não quer ficar um segundo por fora da nossa programação? Agora você pode nos acompanhar através das plataformas digitais. Não perca tempo. Acesse, curta e siga-nos. Fique por dentro de tudo o que acontece por aqui. Rede Super, inspirando você.